E aí, pessoal, bora resolver mais uma questão aqui do Enem de 2024. Dessa vez, a questão 159, que traz para a gente o seguinte: uma tubulação despeja sempre o mesmo volume de água por unidade de tempo em uma caixa d'água, o que significa dizer que a vazão de água nessa tubulação é constante. A gente pode chamar a vazão dessa letra grega aqui, ou simplesmente de Z, certo? Geralmente o Z a gente usa lá na física, né? Quando a gente está estudando as usinas hidrelétricas, né, e vai calcular a vazão delas. Mas enfim, na junção dessa tubulação com a caixa d'água está instalada uma membrana de filtragem, cujo objetivo é filtrar eventuais impurezas presentes na água, combinado a um bom fluxo de água. O fluxo de água através da superfície da membrana é diretamente proporcional à vazão de água na tubulação, medida em mililitro por segundo, e inversamente proporcional à área da superfície da membrana, medida em centímetro quadrado. Aí ele vai perguntar para a gente o seguinte: a unidade de medida adequada para descrever o fluxo de água que atravessa a superfície da membrana é. Bom, pessoal, a gente precisa primeiro saber o que são grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Eu vou botar dp aqui para abreviar um pouco, certo? dp significa diretamente proporcional. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a divisão entre elas é uma constante. Por exemplo, você tem A dividido por B sendo igual a uma constante. Isso aqui significa duas grandezas de serem diretamente proporcionais. Ou seja, à medida que você aumenta o A, você também vai ter que aumentar o B na mesma proporção. Por exemplo, você tem 5 litros de água para fazer um café e você vai colocar 5 colheres de café para fazer esse café, né, para você tomar depois. Agora, o seu amigo, ele está numa festa e vai fazer café para mais gente. Ele vai pegar 10 litros de café. De café não, foi mal, de água. Se ele pegou 10 litros de água, para fazer a mesma força do café, para o café ficar da mesma forma como você fez aqui, você vai ter que dobrar também a quantidade de colheres de café que você vai botar, ou seja, 10 colheres. Isso daqui significa duas grandezas serem diretamente proporcionais. Portanto, 5 litros de água e 5 colheres de café, que você precisa para fazer o seu cafezinho, né? Se o seu amigo vai pegar 10 litros de água, ele vai precisar de 10 colheres de café para fazer o café com a mesma força. Portanto, essa é a definição de grandezas diretamente proporcionais. Agora a gente vai ver o que são grandezas inversamente proporcionais, que eu vou chamar de IP. O IP da gente vai ser o quê? Se as grandezas diretamente proporcionais se dividiam, as inversamente proporcionais vão se multiplicar. Portanto, o A vezes o B aqui vai dar uma constante. Portanto, quando você aumenta a grandeza A, você vai ter que diminuir na mesma proporção a grandeza B. E eu vou até colocar aqui de uma cor um pouco mais exposta, né? Um pouco mais vibrante, para vocês não esquecerem. Tem que ser sempre, ó, na mesma proporção. Proporção. Porque não adianta duas grandezas serem diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, ou seja, se uma aumentar, a outra também aumenta, só que não ser na mesma proporção, não faz nem sentido, entendeu? Ah, se uma dobrou, a outra vai quadruplicar e meio. Não faz o menor sentido isso, entendeu? Elas têm que dobrar ou diminuir na mesma proporção, entendem? Para elas serem inversamente ou diretamente. Então, sabendo dessas duas coisas aqui, ó, vou até circular para deixar aqui mais exposto, né? Mais claro e evidente. Ô, caceta! Pronto. Agora sim. Agora sim a gente vai conseguir fazer a nossa questão, porque a gente já tem a definição do que são grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Aqui ele falou o ponto crucial da questão. Vou deixar aqui, ó, é a partir daqui. O fluxo, que ele chamou dessa letra grega, que eu acho que é φ, de água através da superfície da membrana é diretamente proporcional à vazão de água na tubulação, medida em mililitro por segundo. Ou seja, esse φ dividido, vou botar direto aqui por mililitro, vai dar uma constante.
Isso é definição de grandezas diretamente proporcionais. Continuando. Medida em mililitros por segundo. Tá, por segundo. Então, é mililitro por segundo. Vai ficar assim. E inversamente proporcional à área da superfície da membrana, medida em centímetro quadrado. Deixa eu só apagar isso daqui para ficar melhor aqui, para vocês verem. Ele disse que é inversamente proporcional à área da superfície, né, medida em centímetro quadrado. Então, a multiplicação entre esse centímetro quadrado e esse φ vai ter que dar uma constante. Portanto, ele disse que essa vazão ela é diretamente proporcional a mililitro por segundo e inversamente proporcional a centímetro quadrado. Eu só peguei essa definição de diretamente e inversamente e joguei aqui na conta para a gente conseguir a nossa equação. Agora, como que ficou a equação final, né? Vamos ver. Essa constante aqui, eu vou matar ela, porque ela não aparece aqui, certo? Ou seja, vai ficar o φ é igual. Deixa eu ajeitar aqui porque ficou feio. O φ vai ser igual aqui. Esse centímetro quadrado, a gente diz, né, que ele passa lá para baixo, dividindo, mas não é muito bem isso não. A gente vai simplesmente dividir centímetro quadrado nos dois lados da equação, para a gente conseguir cortar esse com esse, e ficou 1 sobre centímetro quadrado. Agora, o que a gente vai fazer? Esse mililitro por segundo vai passar lá para cima multiplicando. Não é bem assim não, né? Aqui está um pouco poluído, mas eu vou explicar aqui embaixo. Você tem φ sobre mililitro por segundo igual a 1 sobre centímetro quadrado. Como que fica isso daqui? Primeiro você vai pegar essa coisa aqui e fazer a propriedade de fração. Pega o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, para agora ficar melhor, né? Porque antes não tinha como fazer direto não, era um pouco mais difícil. Aqui fica mais fácil. Vamos fazer comigo aqui. Agora vai ficar. Como é que você passa esse negócio para o outro lado? Você primeiro pode multiplicar esse lado por ml e esse também por ml, para ficar ml sobre centímetro quadrado. Só que ainda falta, cadê? Ainda falta o segundo, certo? Para você passar esse segundo para lá, no caso ele passa para baixo, né? Dividindo, você faz o quê? Divide os dois lados da equação por esse e esse. Porque aqui vai cortar e vai ficar S. Ou seja, no final ficou φ igual a ml dividido por centímetro quadrado vezes S. Essa aqui é a nossa resposta final, certo? Deixa eu procurar aqui ml centímetro quadrado e S. ml centímetro quadrado e S. Resposta letra C. Lembrem sempre que as grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais sempre na mesma proporção. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma dobra, a outra cai pela metade, né? No caso das inversamente proporcionais. Essa daqui é o que a gente chama de construção de equações, né? A gente pega umas, umas coisinhas que a questão nos diz, né? Sobre as relações entre ser diretamente ou inversamente proporcional e vai montando a equação com essas definições. O ml por segundo era diretamente proporcional, então é dividir um em relação ao outro, e o centímetro quadrado era inversamente proporcional, portanto eu apenas multipliquei. E o resto foi só uma manipulaçãozinha algébrica que a gente fez. Uma outra forma de fazer também, que era mais fácil, essa daqui eu só expliquei um pouquinho mais por extenso, né, para vocês entenderem melhor. Essa parte aqui, ó, vai ser mais fácil, que eu vou explicar. Também poderia ter sido resolvido por isso daqui, ó. Ele disse que esse φ ele é diretamente proporcional a ml por segundo. Eu vou botar ml e o segundo aqui embaixo. E é inversamente proporcional ao centímetro quadrado. Ou seja, eu vou botar o centímetro quadrado aqui embaixo. Porque quando vocês analisam essa fração aqui, você vai perceber que acontece exatamente o que o texto te dá. O ml, quando você aumenta, a vazão também aumenta. Porque ml é literalmente volume de água. Então, se você tem maior volume de água, você tem uma vazão também maior. Segundos. Se você tem maior segundo, ou seja, mais tempo, a sua vazão é menor, porque você está
jorrando um mesmo volume de água em um maior tempo. Portanto, a sua vazão vai ser menor. Deixa eu tirar aqui. E agora, na última relação, a gente tem centímetro quadrado. Centímetro quadrado seria a área da superfície, né, que ele falou. Por exemplo, imagina, você tem um tubo, aí esse tubo é dado pela área dessa circunferência aqui, né, que é πr ao quadrado. Esse centímetro quadrado, se ele aumenta muito, você vai ter uma vazão menor, porque a água vai ir com menos pressão para esse tubo, entendeu? Você pode também fazer essa relação. Portanto, vocês também poderiam fazer por essa análise aqui, né? ml por segundo vezes centímetro quadrado. Ficou aqui a nossa resposta, letra C de casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, aprendido um pouco aí, e valeu e até a próxima.